Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou falar com vocês sobre Eloquent. Vou explicar aqui alguns pontos que é bem importante você entender do Eloquent para você aplicar dentro dos seus projetos e você não ficar preso a engeçamentos de código que você precisa ficar fazendo sempre nos controllers, tá bom? Mas antes da gente continuar aqui no vídeo, eu quero chamar você aqui para você se inscrever aqui no canal, para você apoiar esse projeto, para você participar ativamente aqui nos comentários, nas nossas redes sociais, que está aqui na nossa descrição do vídeo, no nosso grupo do WhatsApp, que também encontra aqui na descrição do vídeo, e no nosso servidor lá no Discord, onde vocês podem participar lá, tirando dúvida, ajudando uns aos outros dentro dessa comunidade. Uma comunidade unida, focada em aprendizado, ok? Não vou enrolar muito, eu gosto de ser bem direto ao ponto. Eu quero que vocês entendam o ponto que o Eloquent te ajuda para você não ficar muito preso dentro de algumas estruturas aí que o pessoal acaba explicando. E vou colocar alguns pontos aqui que ninguém explica e nunca vi em nenhum vídeo explicando esses pontos, que eu vou botar aqui para você entender, ok? Então vamos lá para o nosso projetinho rapidinho. Vou vir aqui em Models, né? Que é aqui que fica o nosso Eloquent. Eu tô com um projeto novo aqui, limpo, sem nada. Eu vou explicar aqui do zero alguns pontos bem legais para vocês entenderem, ok? O primeiro ponto aqui, o fillable, né? Muita gente fala do fillable, que é obrigatório ter ele, que é obrigatório usar ele. Mas, na verdade, o fillable só é obrigatório quando você quer fazer o mais assignable, que aí sim é obrigatório. O que é o mais assignable? Vou explicar aqui para vocês rapidamente. Vou abrir aqui o nosso... Deixa eu abrir aqui o nosso terminal. Vou digitar aqui Say o Tinker para vocês entenderem. Eu acho que eu tenho que colocar o arts, não, ele já entendeu. Vou chamar aqui User e vou chamar aqui Create, perfeito? E aqui eu vou passar um array com o name, name, menos maior, Lucas, Antônio, e aqui eu vou passar o e-mail, lucas@email.com, e aqui eu vou passar password, vai ser 1, 2, 3, perfeito? Imagine o seguinte, né? Eu vou fazer melhor ainda aqui para a gente poder ficar mais exemplificado isso daqui. Deixa eu só tirar aquilo ali, vou rodar aqui de novo, vou criar aqui uma variável, deixa ele rodar ali rapidinho, user, e aqui vai ter name, vai ficar bem melhor para poder explicar. Aqui ele já dava para explicar, mas aqui vai ficar melhor ainda. Lucas Antônio, e-mail, lucas@email.com e password 1, 2, 3, perfeito? Entenda o seguinte, que essa variável aqui, user, é o seu request, ok? Imagina que ele está vindo para um formulário, está vindo de algum canto. O max assigned, como que ele funciona? Você vai pegar aqui o user, que é o nosso model, colocar create e colocar a variável user direto. Esse aqui é o max assigned, que é o que? Você omitir a declaração dos elementos aqui dentro dele. Só passa a variável direto e ele já se vira com o que tem aqui dentro para poder fazer o cadastro dentro do nosso banco de dados. Mas perceba o seguinte, eu preciso colocar um array com o mesmo nome das colunas que eu uso no meu banco de dados. E essas colunas têm que estar especificadas dentro do fillable aqui dentro, ok? É para isso que ele acaba servindo. Então o fillable ele é obrigatório para caso você quer usar o max assignable. Se você não quer usar o max assignable, você pode fazer o quê? Criar uma variável chamada user, new user. Aqui será o user meu modelo e aqui embaixo para fazer name, o nome que eu quero, e aí você vai colocando um embaixo do outro o que você quer e no final você faz mesmo maior save. Dessa forma, o fillable não vai ter nenhum efeito. E com isso você vai ter que informar cada variável um embaixo do outro ali para poder funcionar. E no final, passar o save. Então, o fillable resolve muito esse probleminha aqui, ok? O hidden, né? Que o pessoal acaba falando, nossa, o hidden escondem elementos importantes. Esconde, mas em qual momento, né? Vamos supor que eu tenho aqui deixa eu vir aqui no meu Tinker de novo. Eu venho aqui e eu estou fazendo aqui a busca do meu usuário. Mas se eu retornar essa variável para o meu blade, né? Estou retornando a variável para o meu blade. E se eu fizer ela no meu blade menos password, eu tenho esse valor. Mas em qual momento que o hidden realmente funciona, né? Ele funciona quando você está fazendo o retorno de uma API ou quando você faz um toArray. Aí o hidden ele funciona perfeitamente. Se você fazer toJSON aqui também, funciona
da mesma forma, ok? Então, ou seja, o toArray e o toJSON, eles omitem o que está aqui dentro do hidden. É um ponto bem importante você entender qual que é o momento que isso aqui funciona, porque tem muita gente falando, não, passa o hidden que ele funciona até no front, mas na verdade isso não funciona dentro de um Blade, porque o Blade ele tem o objeto original que é a nossa modelo. E com isso, a gente fica com acesso a todos os dados do nosso front-end. Mas claro que você não vai expor esses dados lá no front de propósito. Então você tem que ser sensato. O que você colocar dentro do hidden, você quer garantir que, caso você crie uma API, no retorno dela, esses dados nunca vão aparecer. Perfeito? E aqui temos mais um carinha que eu vou explicar aqui rapidamente para que ele serve. O pessoal sabe que é para poder formatar dados e tal, mas qual que é o momento que os dados realmente formatam, né? Por exemplo, eu estou fazendo uma listagem aqui que eu tenho um usuário e eu passo aqui meu created at. Se vocês perceberem e colocar um DD nesse created at aqui, vocês vão ver que isso é uma instância Carbon. Por que é uma instância Carbon? Porque o Laravel, por baixo, ele transforma esse created em um Carbon. Então, ou seja, ele acaba criando esse Carbon para você por baixo e quando te entrega já o modelo lá certinho, ele acaba te entregando já o registro como fosse esse Carbon que eu estou falando para vocês. E aí com isso, vocês precisam lá no front-end, às vezes, passar um format que vocês podem fazer isso aqui, passar D-M-M-Y, que ele formata a data por conta desse ponto. O caches é exatamente isso. Então, se eu tiver aqui um campo chamado start, e eu falar para ele que esse start é um datetime, dessa forma, ele também vai ser um Carbon. É isso que o cache faz. Mas quando que o cache tem efeito, de fato, sem eu precisar ficar informando o Carbon? Da mesma forma, quando você faz um toArray ou quando você faz um toJSON, que é a mesma coisa. Ou quando você retorna, né, por uma API que retorna no JSON. E aqui você tem um outro parâmetro, que você passar a formatação que você quer, do jeito que você quer. Você pode fazer isso aqui, que isso aqui funciona. Mas lembrando nos momentos que nenhum hidden funciona. Se você fizer um toArray ou um toJSON, ele vai aplicar o caches, ele vai entregar o que você colocou de formatação aqui. E o hidden vai esconder esses pontos aqui, ok? Então ele vai esconder aqui no meu caso o password e o remember token. Ele não retorna nunca na minha API por conta deste hidden aqui, ok? Outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês rapidamente, que é um public function set password attribute. O que é isso daqui? Isso aqui é chamado de mutation, né? Mas tem duas formas de você fazer esse mutation. Essa aqui é uma dessas formas. A outra forma é eu chamar isso aqui de password, falar que o retorno dele é um attribute, e esse attribute aqui faz parte do meu caches, e aqui eu faço return attribute make, e aqui dentro eu posso especificar diretamente o set dessa forma, e aqui dentro eu falar que esse set recebe value, e esse value aqui ele vai passar por um recrypt, e aqui dentro eu vou falar que vai receber value, ok? Então a gente tem essa possibilidade aqui também de usar o attribute. Então são duas formas. O set, daquela forma que eu estava mostrando, set, password, attribute, ele é uma nomenclatura. Primeiro começa com set, no meio tem o nome do meu campo, que eu estou recebendo tanto no meu banco de dados, tanto no meu front, e o atributo quer referenciar o quê? O atributo do meu fillable aqui. Então ele acaba entendendo que esse set password attribute vai afetar a atualização da minha coluna de password, ok? Então esse aqui é o ponto do set attribute, que faz a mesma coisa que esse daqui. Então vamos deixar ali o modo mais vívido aqui. Outra coisa que eu indico vocês fazerem aqui, transforma essa fn aqui em uma function normal, function, value, e aqui dentro você faz um if, se não for nulo, não for nulo, e não for empty. Então você reforça aqui o valor fazendo isso, e faz aqui o return bcrypt value, dessa forma, e ele também funciona desse jeitinho aqui. Se você quiser fazer o get, você também tem aqui a opção do get, que é antes, né? Você pode tirar isso daqui, que aí aqui vai ter o get, que é outra função, ou você pode omitir e passar o set dessa forma que eu fiz aqui, que isso aqui já funciona. Então, o mutation serve para quê? Antes de chegar no meu banco de dados, ele faz uma validação, ele trata esse dado e depois ele envia lá para o meu banco de dados. Outra coisa que tem aqui que é bem legal, que é o nosso get
full name, né? Nesse caso aqui, dessa forma, attribute, que é basicamente a mesma coisa, só que isso aqui é um accessor, né? Esse accessor, ele é o inverso do meu mutation. Então, o meu mutation, ele envia e o meu accessor, ele recupera. Ele trata antes de mostrar para view. Então, qualquer outra forma que eu posso fazer isso aqui, public function, full name, attribute, return, e aqui eu posso fazer o meu attribute, make, e aqui eu vou fazer meu function, e aqui eu posso fazer meu return, this attributes, first name, ponto, underscore, ou espaço, ponto, this attributes e last name. Então, ou seja, nome e sobrenome está aqui, e isso aqui também funciona da mesma forma. Se você quiser passar aqui o tipo aqui que eu não fiz ali no outro, você pode fazer da mesma forma que funciona. Mas aqui no make, você vai clicar e já fala que a primeira função da minha função que vai dentro dele aqui, ele é um get, e a minha segunda é um set. Então ele já entende que isso aqui é uma função que vai aqui dentro e ele vai passar para esse static aqui. Então ele já entende a ordem aqui. Então se eu omitir aqui, você já está falando que é o get, e depois aqui é o set, que poderia ter uma outra function aqui. Tá? Essas duas functions aqui são nessa ordem mesmo, como eu mostrei ali no make, e são as duas formas de você criar um acesso e um mutation. Ok? Do Eloquent, são alguns macetinhos aqui bem legais, que eu acabei mostrando para vocês, bem simples, nada muito complexo e bem direto ao ponto aqui para vocês entenderem. Coisas atuais aqui, que veio durante o Laravel 8, isso daqui. Hoje a gente está no Laravel 9 e daqui a pouco está chegando o Laravel 10 aí. Mas eu acho que isso aqui não vai mudar nem tão cedo, porque isso aqui foi um complemento do que o Laravel trouxe para os meus mutations anteriores. Então vocês acabaram de entender aqui pontos legais e importantes que poucas pessoas acabam explicando para que de fato o cache serve, como que ele vai realmente funcionar, o hidden, como que de fato ele funciona. Então esses aqui são os pontos bem legais para eu poder te explicar, te passar essa informação para você nunca mais esquecer. E isso aqui é bem legal, porque você vai acabar usando para muita coisa. Daqui a pouco você vai ter aqui campo CPF, que você salva somente o número, que você quer entregar um número formatado. Então aqui você vai ter outros campos depois, que vai complementar a sua regra aqui dentro do seu módulo. E como que isso aqui funciona de fato quando eu vou chamar lá no meu front-end? Aqui no meu full name, né, se eu estivesse aqui com user, eu ia fazer user, mesmo maior, full name. Dessa forma ele já iria entender. Mas vamos supor que você está fazendo um retorno de uma API. Por isso que existe um carinha quando é retorno de API. Você vem aqui, define um appends, né, que é um protected appends, e aqui você passa que vai ter o full name. E aí, dessa forma aqui, nesse appends, ele sabe que esse accessor é referente a esse full name aqui. Aí lá na sua API, quando ela for um JSON, você vai ter dentro aqui do seu array, do seu JSON, o full name direto. Então, se você vir aqui, user, mesmo maior, to array, você vai ter o full name também. Só para exemplificar melhor, eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui first name, vou duplicar isso aqui, vou colocar last name aqui também. Eu vou vir aqui no meu banco de dados, minha migration, vou editar aqui para first name, só para exemplificar um pouquinho mais exemplos aí para vocês entenderem. E last name. Eu vou rodar aqui também no banco de dados, né, que já está criado. Então, sale, artisan, migrate. Perfeito? Mas se eu rodar só migrate já vai funcionar. Então, a migrate ele não funcionou. Ele entendeu lá o outro comando, mas o migrate ele não entendeu. Migrate, artisan migrate. Subir aqui, tá? Vou digitar aqui essa faction, né? Não vou explicar agora sobre faction, mas aqui eu vou colocar first name, que aqui vai ter o meu first name, e eu vou ter aqui o meu last name, e aqui meu last name, perfeito? E aqui agora, vou dar de novo migration, fresh, mesmo seed, e eu venho aqui no meu seeder, né? Tem que descomentar aqui o códigozinho. Vou criar aqui 10. Só para a gente exemplificar aqui Rapidex. Então aqui a gente vai criar esses dois carinhas aqui.
Perfeito? Então eu já acabei criando aqui. Então agora se eu vim aqui, rodar Sail, Tinker, como eu tinha feito, ele vai abrir o Tinker aqui para mim. Aqui que eu vou fazer, eu vou vir aqui, colocar user, find, colocar o número 1 aqui, e com isso, vou colocar user, e aqui no meu user já tem aqui esses dados, first name, last name, e olha só, o meu full name já está formado aqui. O que eu vou fazer aqui para vocês entenderem também esse ponto? Vou arrancar esse appends aqui, ok? Vou comentar ele, eu vou vir aqui rodar de novo, vou ter que parar o Tinker, rodar o Tinker de novo, porque é uma execução assíncrona, né? Então eu tenho que atualizar o carinha ali para ele poder funcionar. Pode ver que já sumiu aqui. O que eu vou fazer aqui agora? User to array. Eu vou colocar aqui to array, ele vai transformar isso aqui no array. E pode ver o seguinte, tem o first name e tem lá. Se eu pegar aqui user menos full name, daquela forma que eu falei, eu tenho ele aqui da mesma forma. Mas ele não aparece no meu toArray. Por quê? Meu append está comentado. Então se eu vir aqui agora fazer toArray, tem que parar, né? Não posso esquecer disso. O Tinker ele tem que parar, porque ele é síncrono, não assíncrono. Vou fazer aqui isso e vou fazer toArray. E ele está aqui, ó, como atributo. Então se eu fizer aqui agora user toArray full name, eu tenho acesso a ele. Se eu comentar aqui no meu apêndice e fazer a mesma coisa, eu não vou ter acesso a ele, tá? Porque ele não existe, né, na minha instância do meu Laravel. Então se eu fizer assim, ele vai falar que é nulo, porque não existe. Então o apêndice, ele funciona desta forma, ok? Outra coisa que eu posso fazer aqui para vocês entenderem, colocar aqui created at, para vocês verem lá, uma instância Carbon. Então, se eu fizer created at, mesmo format, como eu falei para vocês, DMY, aqui ele vai formatar a data da forma que eu expliquei para vocês. Se vocês querem colocar outro campo sem ser created at como data, né, como eu vou fazer aqui agora com vocês rapidinho, vou vir aqui em users e eu vou colocar aqui table date birthday. E eu vou colocar aqui que ele é opcional, tá? Vou colocar como no label. Eu vou vir aqui na minha factory, eu vou definir essa data como uma data birthday, e aqui vou colocar faker date, né? Deixa eu colocar aqui faker date, porque o faker não está funcionando agora. Então esse mesmo date, ele também funciona. Deixa eu fazer assim. Não tem como fazer um range de date, que eu não lembro. Date, time, date não sei o que, date, time between. Não tem, vai date mesmo. Vamos deixar ele aqui. Se eu colocar date aqui, ele deixa eu postar o format. E a data mínima, não deixa? Deixa eu ver. Aqui, data máxima. Data máxima eu quero deixar assim mesmo. Vamos deixar gerar aqui automático mesmo a data. Tem que vir aqui na minha modelo, né? Então vim aqui na minha modelo, coloquei birthday. Vou parar aqui tudo. Vou definir aqui dentro. Não vou definir nada aqui por enquanto aqui dentro. Sail, artisan. Vou rodar aqui o fresh de novo, para ele criar tudo do zero. Então agora ele vai rodar a minha seed, colocou 10 registros. E agora eu vou vir aqui, vou rodar aqui o Tinker. E vou pegar aqui o meu first de novo. Pode ver aqui que eu tenho aqui meu birthday. E eu vou fazer aqui user birthday direto. E vai ver que é uma data. Se eu passar o format aqui, ele não vai entender que esse format existe. Ele vai dar um erro. Ele vai falar que esse format não existe. Então agora eu vou parar aqui tudo, né? Vou dar um clear. Vou vir aqui e vou falar birthday. Ele é um date. E aí eu vou vir aqui no meu Tinker. Vou chamar aqui meu user dessa forma. User birthday. Ele já falou que é um carbon. Então agora eu posso fazer format DMY. Perfeito? E aqui tudo funciona daquela forma que eu expliquei para vocês. Então o cast está funcionando. Se eu passar aqui no cast
O date não tem a mesma coisa que o date time, que eu passar aqui DMY dessa forma, é só aqui que funciona. Vem aqui para tudo, vou rodar o Tinker de novo, rapidamente. E aqui eu vou fazer um find, que eu vou fazer aqui o user to array, daquela forma que eu expliquei para vocês. E o meu birthday tá formatado da mesma forma. Se eu fizesse toJSON, da mesma forma. Se eu estivesse retornando de uma API, funcionaria da mesma forma. Então você acabou de entender aqui alguns pontos bem legais do nosso Eloquent, que é super importante vocês entenderem que isso aqui existe. Então aqui vocês acabaram de entender como o Eloquent funciona dentro do Laravel de uma forma bem simples, direta e na prática. Acabei mostrando aqui para vocês, ok? Então, vamos embora, que tem muita coisa pra gente ver em outros vídeos aí, e eu vou trazer muito vídeo pra vocês. Se você gostou de novo, deixa o gostei, compartilha esse vídeo, comenta aqui o que você achou. E não esquece de participar da nossa comunidade, que a gente tem aqui no nosso WhatsApp e no nosso Discord. Te vejo no próximo vídeo, um grande abraço, tchau, tchau!